Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota apresenta Crônicas do Amanhecer de 22 de julho de 2022. Por Feijão. Segunda chamada chega com 6 episódios e alunos em situação de rua parte 1. Agora que a 4ª temporada de Sob Pressão já estreou, a expectativa daqueles que gostam de série com essa pegada mais realista é pela chegada de Segunda Chamada. A previsão é que a nova edição comece a ser exibida em setembro no Globoplay. Ainda bem, porque é o tipo de produção que faz uma falta enorme. Principalmente, porque fala sobre a educação, um tema que deve ser debatido constantemente, e de seus heróicos professores. Idealizada inicialmente para terça-feira 12 episódios, Segunda Chamada terá apenas 6. A pandemia atingiu em cheio o andamento da produção, cujas gravações tiveram que ser interrompidas por 2 vezes, uma logo no início de 2020 e a outra em maio deste ano. Mas o menor número de episódios não vai interferir na profundidade da trama. Só pela premissa desta temporada, focada nos moradores em situação de rua, a gente já percebe que vem pedreira por aí. E Lúcia, Débora Bloch, vai ser a responsável por uma revolução ao levar alguns deles para estudar na Escola Estadual Carolina Maria de Jesus. Sério? Como isso vai se dar, gente? Quando a trama começar, veremos a escola em uma situação bem complicada. A evasão escolar assombra a unidade, fazendo, inclusive, com que o curso noturno esteja perigando a ser cancelado. Isso seria o caos não só na vida dos alunos, ansiosos pelo novo ano letivo, como também na dos professores, que fazem o possível e impossível por aqueles estudantes. Todos estão preocupados e angustiados com o futuro. Até que um dia, Lúcia, passando de ônibus, olha moradores em situação de rua e tem uma ideia. Ela vai até eles e os convence a estudar. A iniciativa da professora faz com que a unidade não feche. Em contrapartida, várias situações conflituosas são deflagradas por conta desses novos alunos que chegam quase de paraquedas na Escola Estadual Carolina Maria de Jesus. Em O Céu e o Inferno, Allan Kardec faz uma série de questionamentos sobre a educação, porque o gênio ao lado da estupidez? As mais sublimes virtudes ao lado dos vícios mais ignóbeis? A bondade, a doçura, a mansidão, ao lado da maldade, da crueldade, da barbárie. Como as partes de um todo homogêneo podem ser tão diferentes umas das outras? Dir-se que é a educação que as modifica. Mas então de onde vêm as qualidades nativas, as inteligências precoces, os instintos bons e maus, independentes de toda a educação, e com frequência tão pouco em harmonia com os meios onde se desenvolvem? A educação, sem dúvida nenhuma, modifica as qualidades intelectuais e morais da alma, mas aqui se apresenta outra dificuldade. Quem dá à alma a educação para fazê-la progredir? Outras almas que, por sua origem comum, não devem estar mais avançadas. E depois, aliás, de que serve este aperfeiçoamento, de que servem tantos esforços para adquirir talentos e virtudes, de que serve trabalhar para o progresso da humanidade, se tudo isso deve ir se precipitar e se perder no oceano do infinito, sem proveito para o futuro de cada um? Mais valeria permanecer o que se é, selvagem ou não, beber, comer, dormir tranquilamente sem se torturar o espírito. Segue Allan Kardec, o homem tem então 3 alternativas: o nada, a absorção, ou a individualidade da alma antes e depois da morte. É a esta última crença que a lógica nos leva invencivelmente, é também ela que constituiu o fundo de todas as religiões desde que o mundo existe. Se a lógica nos conduz à individualidade da alma, ela nos leva também a esta outra consequência, que o destino de cada alma deve depender de suas qualidades pessoais,
pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem e a do homem perverso estejam no mesmo nível que a do erudito e do homem de bem. Segundo a justiça, cada uma deve ter a responsabilidade de seus atos, mas para que sejam responsáveis, é preciso que sejam livres para escolher entre o bem e o mal. Sem livre-arbítrio, há fatalidade, e com fatalidade, não poderia haver responsabilidade. Continua Allan Kardec, o homem tem instintivamente a crença no futuro, mas não tendo até hoje nenhuma base segura para defini-lo, sua imaginação criou os sistemas que trouxeram a diversidade nas crenças. Não sendo a doutrina espírita sobre o futuro uma obra de imaginação mais ou menos engenhosamente concebida, e sim o resultado da observação dos fatos materiais que ocorrem hoje sob nossos olhos, ela reunirá, como já faz agora, as opiniões divergentes ou flutuantes, e levará pouco a pouco, e pela força das coisas, à unidade na crença sobre esse ponto, crença que não será mais baseada numa hipótese, mas numa certeza. A unificação, feita no que concerne ao destino futuro das almas, será o primeiro ponto de aproximação entre os diferentes cultos, um passo imenso rumo à tolerância religiosa primeiramente, e mais tarde rumo à fusão. Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de julho de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota.